Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, como foi conversado em sala, eu vou aqui mostrar para vocês hoje, de forma mais concreta, o que seria um feudo. Lembrando a vocês que feudo é uma grande extensão de terra, certo? E que feudalismo é um sistema político, social e econômico que vigorou na Europa durante toda a sua formação de Europa medieval, do século V ao século XV, e que teve seu apogeu do século IX ao século XII. Vamos lembrar, vamos fazer primeiro uma recapitulação de fatos aqui. A Europa medieval, ela se consolida com o declínio do Império Romano, certo? E a fragmentação desse império, divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Nós temos duas merovingias do reino francos, muito importantes, né? Que é duas dinastias, perdão, de reino francos muito importantes, que é a dinastia merovingia e a carolíngia. A merovingia a gente tem como principal rei o Meroveu, né, que dá o nome da dinastia, mas aquele imperador que mais foi expansionista, expandiu seu império foi Clovis, neto de Meroveu. E a gente tem o Império Carolígio, dinastia essa que leva o nome de Carlos Magno, que foi o imperador mais importante dessa dinastia. Carlos Magno morre por volta do século IX depois de Cristo. E tem seu império dividido em três partes. Com essa fragmentação, com essa divisão do império por parte de seus filhos, esse império se enfraquece. O exército, as forças militares são dissolvidas, né? Não há uma concentração de poder muito grande, há uma descentralização do poder. E é aí que a gente tem o apogeu do feudalismo. O feudalismo ele tem características muito importantes, entre elas baseado na agricultura, descentralização política, né? A agricultura é a base da economia, os feudos, a extensão territorial, eles são autossuficientes. O que é isso? O que isso quer dizer? Tudo que se precisa, né? Tudo que tanto da vestimenta, a alimentação era tirado do próprio feudo. O comércio não é que ele não existia, isso também que vem se falando, né? Isso não é um fato, isso não existia. Mas o comércio ele era raro, né? Ele era pouco utilizado, justamente por causa dessa dinâmica de autossuficiência dos feudos, deles serem capazes de produzir tudo aquilo que a população servia. Existem elementos muito comuns aos feudos, certo? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Existem elementos muito comuns nos feudos, né? E aí a gente tem o castelo. A gente tem manso senhorial, nós temos manso servil, nós temos mansos comunais. Esses mansos comunais são bosques, florestas, né, alguns lagos, a questão do moinho, da prensa, das igrejas, tudo isso ficava em áreas restritas aos mansos comuns, área de uso de todos. Só que vale lembrar que o feudo é propriedade do senhor feudal, né? E o servo se une a ele numa relação de fidelidade, chamada suzerania e vassalagem. Suzerano é o senhor, vassalo é o servo. Até aqui, ok? Então, beleza. Vamos lá entender agora mais essa dinâmica aqui. Vamos entender sobre impostos. A vida do servo não é muito diferente da vida do pobre, né? A gente trabalha para pagar boleto e comprar brusinha. Mas aqui, o servo, ele trabalhava para cumprir obrigações com os senhores feudais. Que obrigação é essa? Pagamento de imposto. Lindo, maravilhoso. Vamos entender melhor. O manso servil era de propriedade do servo. Só que nem tudo que se produzia ali era do servo, muito pelo contrário, ele ficava com uma parcela muito pequena dessa produção. Por quê? Os servos tinham 4 impostos principais e importantes. Um deles é a corveia, o outro é a talha, outro a banalidade e por último o dízimo. Vamos entender um de cada vez? Corveia é a obrigação que o servo tinha de sair lá do seu manso servil e ir lá para o manso senhorial, trabalhar 3 dias por semana de graça para o senhor feudal. Ele volta lá para o manso dele. Muito bem. Corveia. Essa é a corveia. Talha. Talha é a obrigação, vamos imaginar a talha como um pedaço, uma fatia? Talha é a obrigação que o servo tinha de pegar da produção do manso servil 30% e dar para o senhor feudal. Ou seja, corveia é trabalhar de graça no manso senhorial, talha é dar 30% da produção ao senhor feudal, produção essa do manso servil. E o que é banalidade? Banalidade
Olha que bonitinha, minha rodinha nova. Banalidade é o imposto que o servo pagava pelo uso das prensas, dos moinhos e das fornalhas. Porque por mais que tivessem áreas ditas comuns, a faixa de terra, o feudo, ele é propriedade do senhor feudal, certo? Então, por mais que existisse essa relação de fidelidade, de vassalar, suzerania, não dá o direito do servo usufruir sem pagar os impostos. Vamos lembrar que esses pagamentos eram feitos em produtos e serviços e não em moedas, certo? Igual a corvéia era em serviço, trabalhar de graça, né? A talha em produtos, 30% da produção destinado ao senhor feudal. E a banalidade? Também em produto, 20%, a banalidade era o pagamento pelo uso do moinho das fornas, cerca de 20% da produção ia ao pagamento das banalidades. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui, ó, nossa linda e poderosa Igreja Católica, certo? No fundo não, aqui, muito bem. Então, a gente tem a Igreja Católica e tem o pagamento do dízimo, 10% em produtos de tudo aquilo que era produzido no manso servil, era o pagamento do dízimo. Então, só pra gente fazer uma retomada aqui para vocês entenderem melhor. Elementos principais que compõem um feudo. Nós temos manso servil, onde o servo trabalhava e cumpria suas obrigações com o senhor feudal. Manso senhorial, onde toda a produção era destinada ao senhor, certo? E não havia o pagamento de impostos sobre o manso senhorial. E manso comum, áreas comuns a todos, bosques, florestas, entre elas a questão do moinho. A igreja ficava no manso comum, que era uma área comum, tá bom? Então são áreas, elementos comuns aos feudos. Lembrando, feudo é a extensão de terra, certo? E feudalismo é o sistema político que vigorou na Europa. Tudo bem até aí? Então, muito bem. Se vocês tiverem em mente a cobrança dos impostos pagos em serviços e em produtos, lembrarem dessa relação de fidelidade, né? Lembrar que a autossuficiência de um feudo e que elementos principais para a gente caracterizar feudalismo é a agricultura, né? É uma economia baseada na agricultura, um feudo autossuficiente e poder descentralizado. Cada senhor feudal era dono do seu feudo e controlava ali a política, a religião, a sociedade, a economia. Então era um poder descentralizado, não tinha um poder figurado na presença do rei. Era um poder concentrado na mão dos senhores feudais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, dá uma folheadinha lá nos mapas mentais. Muito obrigada, não deixa de curtir aqui o vídeo. Um beijinho, até a próxima!